Pastor. Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça de Jesus esteja com todos. Amém? Pastor Paulo já fala um bom espanhol, escolheu a parte mais difícil do sobrenome, Herrera. Irmãos, que bom poder estar aqui mais uma vez. Durante 5 anos, Deus me deu a oportunidade de servir ao povo batista brasileiro, em especial em Sergipe, Alagoas e uma parte da Bahia, como missionário mobilizador da Junta de Missões Mundiais. Já tive a oportunidade de vir aqui a esta igreja algumas vezes para promover a obra missionária dos batistas brasileiros no mundo, mas também tive a oportunidade, a convite do pastor, de poder pregar em uma das conferências de aniversário dessa igreja. Portanto, poder voltar é sempre um privilégio. Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Rosália é uma jovem missionária cubana. Ela chegou ao Brasil no dia 9 de janeiro e está representando um ministério missionário em seu país, Cuba. A sua chegada aqui foi um pouco tumultuada, e antes que eu passe a palavra para ela, só para compartilhar com os irmãos os desafios de estar em uma terra distante, fora do seu país. Quando ela chegou no aeroporto de São Paulo, ela fez um voo de Havana até o Panamá, do Panamá até São Paulo, e de São Paulo até Recife, onde eu fui buscá-la. Eu moro em Maceió, ela está hospedada na minha casa. Aliás, eu tive a oportunidade de vir aqui na igreja com uma outra jovem cubana, eu acho que pouco mais de 2 anos, com a Jéssica, em um culto à noite. E ela foi ricamente abençoada por esta igreja. E quando Rosália ligou para mim e falou: Alcides, eu vou passar 5 horas no aeroporto de São Paulo, estou preocupado porque eu não tenho dinheiro, não tenho R$1, e vou chegar de madrugada, não há como trocar alguns dólares que eu juntei para levar ao Brasil. E eu também fiquei muito preocupado, porque você passar 5 horas no aeroporto de madrugada, depois de 9 horas de voo, a fome é grande. E ela depois me ligou e falou: olha, eu consegui comprar R$100 em Cuba, com uma médica cubana que voltou do Brasil e trouxe consigo R$100. E eu fiquei feliz, porque ela conseguiu R$100 para comer. Pelo menos dá para fazer um lanche hoje no aeroporto com R$100, porque é tudo muito caro. Mas aí, quando ela chegou no aeroporto de São Paulo, ela precisava trocar de terminal. Irmãos, dá para ir andando para a troca de terminal. É tranquilo. Ela ia passar quase 6 horas no aeroporto. E quando ela chegou, uma jovem brasileira a recepcionou, percebeu que ela poderia ser gentilmente recepcionada e falou para ela que ela precisaria pegar um táxi de um terminal ao outro. Muito obediente que ela então entrou no táxi. Em 3 a 5 minutos de deslocamento de um terminal para o outro, o taxista lhe cobrou nada mais, nada menos que R$96. Coitada, ficou com R$4 na carteira, no bolso, na mão, para comer no aeroporto. Os irmãos sabem que não dá para nada, literalmente para nada. Ela falou: eu fiquei morrendo de fome, querendo tomar um café, e o cubano gosta muito de café. No caminho paramos em Propiá, tomamos um café de verdade, que na minha casa é o Nescafé, não é de verdade não. Ela não gosta de Nescafé, mas tem que tomar Nescafé, está na minha casa. E fazer o quê, né? Fazer o quê? Então ela pagou, ficou sem dinheiro, e quando chegou em Recife, não saía do desembarque. Eu esperei todo o tempo, até que foi a última a sair, e quando ela saiu sem suas malas, pastor. As malas foram extraviadas. Imaginem que chegada no Brasil, que chegada. Aliás, eu fiquei muito triste também, não só por ela, mas por mim, porque meu presente vinha nessa mala, essa camisa aqui, uma camisa típica cubana, guaiabeira, e não veio. E eu fiquei muito triste por isso. E ela chegou sem roupa nenhuma, ia falar na igreja à noite, mas graças a Deus, nós todos aqui, eu acho que todos, né, temos aquele velho e bom cartão C&A, então fomos lá visitar a C&A, não estava mais em 10 vezes, mas deu para fazer umas comprinhas, e ela ganhou um enxoval novo, e na quarta-feira a sua mala chegou em Maceió. Portanto, a vida de um missionário, o Socorro sabe disso, quantas vezes não viveu experiências difíceis no campo missionário. É uma vida muito difícil, e ela está aqui no Brasil, fazendo missões até o dia 2 de abril, falando dos desafios do ministério que eles têm em Cuba, e ela vai falar agora para os irmãos, compartilhando o que ela vive em seu ministério e os desafios desse ministério. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Bom dia, irmãos. Deus abençoe. Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí en esta iglesia. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui nesta igreja. Pero sobre todo al pastor Paulo Sergio por la invitación. Mas principalmente ao pastor Paulo Sérgio pelo convite. Y yo traje un pequeño presente desde Cuba para usted. E eu trouxe um pequeno presente de Cuba para você.
Ó, e já agradeceu com espanhol. O pastor não está fraco não, internacional, viu? Já disse graças. Pastor, você está internacional. Y también traje un pequeño presente para la promotora de misiones, Marcia. E eu também trouxe um pequeno presente para a promotora de Yo missões, quisiera Márcia. que estuvieras pasando hasta aquí al frente y estuvieras recibiendo este pequeño recuerdo de Cuba. E eu queria estar passando aqui à frente para que você guarde uma pequena recordação de Cuba. Doy gracias a Dios por estar aquí en esta campaña de misiones. Eu agradeço a Deus por estar aqui nessa campanha de missões. Y cuando yo llegué aquí, lo primero, cuando llegué hasta allá arriba, E quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei ali em cima, miré hacia la parte de aquí de adelante y vi mi bandera. eu olhei a parte aqui da frente e vi minha bandeira. Así que mi corazón se quedó muy contento al ver a mi bandera en esta iglesia. Então meu coração ficou muito feliz por ver minha bandeira aqui nesta igreja. Pero también quedó un poco con añoranza de mi país. Também eu estou com um pouca saudade do meu país. Y también recuerdo todo lo que se vive en Cuba Eu também lembro de tudo que se vive em Cuba. y todo lo que ha hablado al principio del programa acerca de vivir la compasión. E tudo que se tem falado em toda a programação sobre viver a compaixão. Y tuvimos la oportunidad de probar un pedazo de pan. E tivemos a oportunidade de experimentar um pedaço de pão. Y yo le hablaba al CID y le decía, hay muchas personas en Cuba que no tienen pan para comer. E eu falava para o pastor Alcides, tem muitas pessoas em Cuba que não têm pão para comer. Así que esta mañana voy a estar compartiendo acerca de la realidad de mi país. Então, nesta manhã eu estarei compartilhando sobre a realidade do meu país. Pero sobre todas las cosas, sobre la obra misionaria que se hace allá en Cuba. Mas principalmente sobre a obra missionária que se faz lá em Cuba. Y quiero que a partir de hoy esta iglesia pueda vivir la compasión E eu quero que a partir de hoje esta igreja possa viver a y compaixão. ustedes puedan estar orando por los hermanos en E Cuba. para que vocês possam estar orando pelos irmãos em Cuba. Amén. Amém. Mi nombre es Rosalia, tengo 32 años y soy músico de profesión. Meu nome é Rosália, eu tenho 32 anos e sou música de profissão. Y estoy casada con este hombre que me está mirando ahora desde Cuba. E eu estou casada com este homem que está assistindo agora lá de Cuba. Él es médico y es el director del Ministerio Misionero. Ele é médico e é o diretor do Ministério Missionário. Juntos tenemos dos pequeños hijos, una hembra de 8 y un varón de 11. Juntos temos 2 filhos, uma menina de 8 e um rapaz de 11 anos. Así que cuando estuve mirando todos esos bellos niños aquí adelante, sentí mucha nostalgia de mis hijos. E então quando eu fiquei olhando aqui essas crianças à frente, eu senti muita saudade dos meus filhos. Primera vez que estamos tanto tiempo separados. É a primeira vez que estamos tanto tempo separados. Pero juntos somos una familia misionera. Mas juntos nós somos uma família missionária. Y ellos saben que la labor que estoy haciendo aquí en Brasil es importante. E eles sabem que o trabalho que eu estou fazendo aqui no Brasil é importante. Yo vivo en Cuba, una isla situada en el Mar Caribe. Eu vivo em Cuba, que é uma ilha situada no Mar do Caribe. Y tiene alrededor de 11 millones de habitantes. E tem mais ou menos 11 milhões de habitantes. Y fue gobernada a partir de 1959 por la familia de los Castro. E ela foi governada a partir de 1959 pela família dos Castros, Fidel Castro e Raul Castro. Gracias. Y por primera vez en Cuba tenemos un presidente que no es de la familia de los Castro, pero fue elegido por ellos. E pela primeira vez temos em Cuba um presidente que não é da família dos Castros, mas foi eleito por eles. Cuba fue colonizada por los españoles y los africanos. Cuba foi colonizada pelos espanhóis e pelos africanos. Así que nuestra cultura se basa en estos orígenes. Então a nossa cultura se baseia nestas origens. Las vestimentas tradicionales son con los colores de la bandera. E as roupas tradicionais são com as cores da bandeira. Y hay una vestimenta tradicional que es la guayabera. E tem uma roupa tradicional que é a guaiabeira. Solamente la utilizan los grandes líderes. Somente as usam os grandes líderes. Yo vivo en la segunda capital de Cuba. Eu vivo na segunda capital de Cuba. Una ciudad de mucha historia. Uma cidade de muita história. Donde tiene una hermosa catedral. E tem uma linda catedral. Una de las más famosas de América Latina. Uma das mais famosas da América Latina.
La base de la economía cubana está basada en el turismo internacional A base da economia cubana está baseada no turismo internacional y en las misiones médicas a otros países. e nas missões médicas para outros países. Yo soy bautista Eu sou batista y mi iglesia se llama Familia e a Cristiana. minha igreja se chama Família Cristã. Es una iglesia joven enfocada en hacer misiones. É uma igreja jovem, focada em fazer missões. Y el pastor Alcides me estaba diciendo que esta iglesia invierte en misiones. E o pastor Alcides estava me falando que esta igreja investe em missões. Así que le doy gracias a Dios por ello y les animo a que sigan invirtiendo en servir a otros. E eu dou graças a Deus que vocês sigam investindo em missões. Las iglesias bautistas en Cuba son representadas por la Convención Bautista, As igrejas batistas em Cuba são representadas pela Convenção Batista. una organización aprobada por el Estado. É uma organização aprovada pelo governo. Y a partir de 1959 las iglesias en Cuba no están de forma legal, E a partir de 1959, as igrejas em Cuba não estão mais legalizadas. porque el gobierno cubano no permite la construcción de nuevos templos. Porque o governo cubano não permite mais a construção de novos templos. Así que la mayoría de las iglesias en Cuba están en casas cultos. E então a maioria das igrejas em Cuba se reúne em casas cultos. Y muchas iglesias en Cuba han sido demolidas por el gobierno. E muitas igrejas em Cuba têm sido destruídas, derrubadas, demolidas pelo governo. Esta es una imagen de una iglesia cerca de donde yo vivo que está demolida por el gobierno. Essa é uma imagem de uma igreja perto de onde eu vivo que foi demolida pelo governo. Si la iglesia quisiera hacer algún trabajo social, E se a igreja quiser fazer algum trabalho social, por ejemplo, salir a las calles a predicar, por exemplo, sair nas ruas para pregar, ir a los hospitales y orar por los enfermos, ir para os hospitais e orar pelos enfermos, la iglesia tiene que pedir un permiso especial al gobierno, a igreja precisa pedir uma permissão especial para o governo, que puede durar meses. que pode demorar meses. Y ellos pueden decir que sí o que no. E eles podem falar que sim ou que não. Y si ellos permiten que la iglesia vaya a un hospital a visitar a los enfermos, E se eles permitem que a igreja possa ir a um hospital visitar os enfermos, no permiten la lectura de la Biblia en los hospitales. não permitem que se leia a Bíblia nos hospitais. Así que es muy difícil para el cristiano cubano predicar el evangelio allá en Cuba. Então é muito difícil para um cristão cubano pregar o evangelho em Cuba. Pero no es imposible por la fidelidad de Dios. Mas não é impossível pela fidelidade de Deus. A partir de 1959 la economía en Cuba fue bajando poco a poco. A partir de 1959, a economia de Cuba foi baixando pouco a pouco. Y actualmente el salario mínimo de un cubano son $27 E atualmente o salário mínimo do cubano são $27 al mes. por mês. Con ese salario el cubano tiene que comprar medicamentos, alimentos, pagar las cosas de la casa, etcétera. E com este salário, o cubano precisa comprar alimentos, medicamentos e pagar as coisas da casa e etc. ¿Ya? Deixa eu botar aqui. Fazer tudo certinho, né? Com a espuminha. Por ejemplo, con este salario el cubano tiene que comprar los alimentos. Por exemplo, com este salário, o cubano precisa comprar os alimentos. Y actualmente una botella de aceite de 1 litro puede costar entre $3. E atualmente uma garrafa de óleo pode custar $3. Un cartón de 30 huevos puede costar 8. Uma bandeja de 30 ovos pode custar $8. Una chancleta de hawaiana, que aquí en Brasil hay muchas, puede costar entre 10 y 15. Umas sandálias havaianas, que aqui no Brasil tem muitas, pode custar entre $10 e $15. Y cuando usted va sumando todas estas cosas, ya no hay salario. E quando você soma essas três coisas, já não tem mais salário. Entonces usted dirá, bueno, ¿y cómo sobrevive el cubano? Então você vai dizer, bom, e como sobrevive um cubano? Yo siempre digo que el cubano sobrevive gracias a la fidelidad de Dios. E eu sempre falo que o cubano sobrevive graças à fidelidade de Deus. Porque solamente una pequeña parte del pueblo de Cuba tiene familiares en otros países. Porque somente uma pequena parte dos cubanos tem familiares em outros países. Pero el resto del pueblo de Cuba no tiene esa posibilidad. Mas o resto do povo em Cuba não tem essa possibilidade. Estas son imágenes de unas tiendas en mi ciudad. Essas são imagens de uns supermercados em minha cidade.
donde prácticamente no hay alimentos, no hay nada, ni artículos. onde praticamente não tem alimentos, não tem nada, não tem artigos. Cosas tan necesarias como champú, jabón, pasta dental, íntimas para las mujeres. Coisas tão necessárias como shampoo, creme dental, sabonete e absorvente para as mulheres. Es muy difícil porque no hay. É muito difícil, porque não tem. Y el cubano cuando tiene que comprar esas cosas tiene que recurrir al mercado E o negro. cubano, quando tem que comprar essas coisas, precisa recorrer ao mercado negro. Y cuando va a comprar esas cosas en el mercado negro, su valor se triplica. E quando vai comprar essas coisas no mercado negro, o valor é 3 vezes maior. La salud en Cuba es gratuita. A saúde em Cuba, ela é gratuita. Y aunque los médicos cubanos están muy bien preparados, E ainda que os médicos cubanos estejam muito bem preparados, ellos no tienen todas las condiciones para atender a un enfermo. eles não têm todas as condições para atender aos enfermos. Estas son imágenes que ustedes van a estar viendo de hospitales en mi ciudad, Essas são imagens que vocês estão vendo de um hospital na minha cidade, donde la mayoría de las camas están rotas onde a maioria das camas estão quebradas o no son suficientes. ou não são suficientes. Con la pandemia del COVID-19 en Cuba, el sistema de salud pública colapsó totalmente. E com a pandemia, ou com a Covid-19, o sistema em Cuba de saúde entrou em colapso completamente. No había suficientes balones de oxígeno, máscaras, guantes. Não tinha suficiente oxigênio, máscaras, luvas. Y realmente fue muy difícil para el pueblo cubano enfrentar la pandemia del COVID. E realmente foi muito difícil para o povo cubano enfrentar a pandemia da Covid. Mi esposo es médico y trabaja directamente en la sala del COVID. Meu esposo é médico e trabalha diretamente na sala de Covid. Y él llegaba a casa después de un turno de 24 horas y de atender a más de 200 enfermos. E ele chegava em casa depois de um plantão de 24 horas atendendo mais de 200 enfermos. Y él llegaba triste y angustiado porque muchas veces tenía que escoger a quién darle un balón de oxígeno y a quién no. E muitas vezes ele chegava angustiado porque ele tinha que escolher a quem dar um balão de oxigênio e a quem não dar oxigênio. Esta es una imagen de una farmacia en mi ciudad, Essa é uma imagem de uma farmácia na minha cidade, donde como pueden ver hay muy pocos medicamentos. onde vocês podem ver, tem muito poucos medicamentos. Y yo he tenido la oportunidad de aquí en Brasil ir a muchas farmacias. E eu tenho tido a oportunidade aqui no Brasil de visitar muitas farmácias. Y yo entro y puedo pasarme mucho tiempo mirando todos los medicamentos que ustedes tienen acá. E eu entro e posso passar muito tempo olhando todos os medicamentos que vocês têm aqui. Y yo le digo al CIDE siempre, yo quisiera llevar muchos medicamentos para Cuba. E eu digo sempre ao CIDES, eu queria levar muitos medicamentos para Cuba. El pueblo cubano lleva más de 60 años viviendo todas estas escaseces. E o povo cubano já tem mais de 60 anos vivendo toda essa escassez. Y el año pasado el pueblo cubano salió a las calles a protestar pacíficamente E o ano passado o povo cubano saiu para as ruas para protestar pacificamente. por mejores salarios, Por melhores salários, por más medicamentos, por mais medicamentos, por más alimentos, por mais alimentos. pero sobre todo por libertad de expresión. Mas, sobretudo, por liberdade de expressão. Hermanos, yo llevo 3 meses ya aquí en Brasil Irmãos, eu já tenho 3 meses aqui no Brasil. y he tenido la oportunidad de visitar muchas E eu iglesias. tenho tido a oportunidade de visitar muitas igrejas. Y siempre que me paro aquí al frente para hablar sobre la realidad que vive Cuba, E sempre que venho aqui à frente para falar da realidade que vivemos em Cuba, para mí es muy difícil porque nosotros no tenemos esa libertad de expresión allá. para mim é muito difícil porque nós não temos essa liberdade de expressão lá. No podemos salir a las calles a hablar de lo que pasa en nuestro país. Não podemos sair nas ruas para falar sobre o que se passa em nosso país. No tenemos la oportunidad de salir por la televisión y hablar sobre la realidad del país. Não temos a oportunidade de sair na televisão e falar sobre o que se passa em nosso país. Así que ustedes no saben cuán afortunados son por ser libres para hablar. E então vocês talvez não saibam quão felizes são por serem livres para falar. Fueron 2 días de protestas en Cuba el año pasado. Foram 2 dias de protesto em Cuba no ano passado. Y cuando pasó eso, el presidente de mi país salió por la televisión E quando aconteceu isso, o presidente do meu país foi à televisão y dio una orden e deu uma ordem para todos aquellos que estaban de acuerdo con el gobierno, para todos aqueles que concordavam com o governo salieran a las calles con palos saíssem às ruas com pedaços de pau, para violentar a aquellos que estaban protestando. para agir com violência contra aqueles que estavam protestando. Más de miles de cubanos fueron presos Mais de 1000 cubanos foram presos y hasta hoy están esperando juicio. e até hoje estão esperando o julgamento. Muchos cristianos y muchos pastores
salieron a las calles a protestar contra esa violencia. Muitos cristãos e muitos pastores saíram para as ruas para protestar contra essa violência. Hay una agencia de América Latina llamada Puertas Abiertas. Existe uma agência na América Latina chamada Portas Abertas. Y ellos cada año sacan una lista de los 50 países más perseguidos a los cristianos. E eles cada ano levantam uma lista dos 50 países que mais perseguem os cristãos. En el 2020, Cuba ocupó el número 67. E em 2020, Cuba ocupou o número 67. En el 2021, Cuba ocupó el número 51. E em 2021, Cuba ocupou o número 51. Y este año, Cuba ocupa el número 37. E este ano, Cuba ocupa o número 37. En Cuba sí hay persecución a los Em cristianos. Cuba, sim, existe perseguição aos cristãos. Porque los cristianos no pueden salir a las calles a predicar el evangelio. Porque os cristãos não podem sair na rua para pregar o Y evangelho. el gobierno cubano no permite la construcción de nuevos templos. E o governo cubano não permite a construção de novos templos. En Cuba muchos profesionales son regulados. E em Cuba, muitos profissionais são regulados. Regulados es que no pueden salir del país. Regulado Les es é- prohibido. Regulado é a pessoa que não pode sair do país, estão proibidos. Profesionales como médicos, periodistas, abogados. Profissionais como médicos, jornalistas, advogados. Y en nuestro equipo tenemos una periodista. E em nossa equipe nós temos uma jornalista. Y ella fue invitada aquí a Brasil hace unos años atrás Y por ela- una semana E ela foi convidada para vir ao Brasil há alguns anos atrás, por uma semana, a una conferencia misionera. a uma conferência missionária. Y ella obtuvo la visa para aquí, para Brasil. E ela conseguiu o visto para vir ao Brasil. Y en el aeropuerto de Cuba para salir para acá, para Brasil, E no aeroporto de Cuba, para sair para o Brasil, con todo preparado, com tudo pronto, la aduana le dijo, tú no puedes salir na aduana lhe falaram, você não pode sair, porque tú estás regulada, porque você está regulada. porque tú eres periodista y trabajas en una institución del gobierno. Porque você é uma jornalista e trabalha numa instituição do governo. Ella no pudo venir a Brasil Ela não pôde vir ao Brasil. y estuvo casi 6 meses regulada E ela esteve quase 6 meses y fue regulada. apartada de su trabajo. E foi retirada do seu trabalho. Entonces sí, hay persecución en Cuba. Então sim, existe perseguição em Cuba. Aún con todas estas cosas que vive el pueblo de Cuba, E ainda com todas essas coisas que vive o povo em Cuba, la obra misionera allá es fuerte. a obra missionária lá é forte. Y damos gracias a Dios por E eso. damos graças a Deus por isso. Hace 7 años surge nuestro ministerio llamado Gladios, E há 7 anos surge o nosso ministério chamado Gladios, ganando las almas para Dios. ganhando as almas para Deus. Es un grupo de jóvenes enfocados en hacer misiones. É um grupo de jovens focado em fazer missões. No solamente mirando al hombre desde su necesidad de salvación, Não somente olhando o homem desde a sua necessidade de salvação, sino mirando su necesidad física, emocional, financiera, mas também olhando a necessidade física, emocional e financeira. mirando el hombre como un todo. Olhando o homem como um todo. Nuestra misión es, Nossa missão é mobilizar, treinar e cooperar com o envio missionário. nuestro ministerio tenemos muchos proyectos misioneros. Nosso ministério temos muitos projetos missionários. Uno de nuestros proyectos es la entrega de Biblias. Um dos nossos projetos é a entrega de Bíblias. En Cuba no hay Em Biblias Cuba não tem y Bíblias. las que hay son donadas o regaladas por otros E as lugares. que existem são doadas ou presenteadas por outros lugares. Una Biblia en Cuba puede costar hasta a $4. Uma Bíblia em Cuba pode custar até $4. Entonces nuestro ministerio con todos los fondos y las ofrendas podemos comprar Biblias. Então, nosso ministério, com todos os recursos e com as ofertas, podemos comprar Bíblias. Y salimos a las calles a regalarle Biblias al pueblo. E saímos nas ruas para presentear Bíblias para o povo. Esta es una imagen de un lugar muy apartado de Cuba, Essa é uma imagem de um lugar muito distante em Cuba, donde nuestro ministerio estuvo por más de una semana. onde o nosso ministério esteve por mais de uma semana. E íbamos por las calles regalando Biblia y hablando acerca del amor de Dios. Íamos pelas ruas presenteando Bíblias, falando sobre o amor de Deus. Y llegamos hasta la casa de esta señora E chegamos até a casa desta y senhora empezamos a hablar con e ella. começamos a falar com ela. Y ella solo miraba la cantidad de Biblias que teníamos en las manos. E ela só olhava a quantidade de Bíblias que tínhamos nas mãos. Y en algún momento ella nos dijo, ustedes venden esas E Biblias. em um momento ela falou, vocês vendem essas Bíblias? Y nosotros dijimos, no, nosotros las regalamos. E nós falamos, não, nós a presenteamos. Ella quedó muy alegre porque el pueblo cubano
le gusta tener Biblias. E ela ficou muito feliz porque o povo cubano gosta de ter Y Bíblias. es una puerta abierta que ha encontrado nuestro ministerio para evangelizar al pueblo E foi uma cubano. porta aberta que o nosso ministério encontrou para evangelizar o povo cubano. Otro de nuestros proyectos misioneros son los viajes por 15 días Outro projeto missionário que temos são viagens por 15 dias. a lugares muy apartados de Cuba donde puede no haber ni siquiera corriente eléctrica. Há lugares distantes em Cuba onde pode não ter nem energia elétrica. Tratamos nuestro ministerio de con los fondos comprar medicamentos, alimentos Procuramos com o nosso ministério juntar os recursos para comprar alimentos, medicamentos y preparamos programas evangelísticos para adultos y para e niños. preparamos programas evangelísticos para crianças e adultos. Y podemos bendecirles con juguetes nuevos. E podemos abençoá-los com presentes novos. Otro de nuestros proyectos son el trabajo con los niños huérfanos. Outro projeto são trabalhos com crianças órfãs. Tenemos la oportunidad de trabajar con una casa huérfana en mi ciudad. Temos a oportunidade de trabalhar com um orfanato na minha cidade. Y Cuba les provee a ellos alimentos, escuela, E em Cuba o governo medicamentos. providencia alimentos, escola, medicamentos, Pero nosotros le proveemos el amor de Dios. mas nós providenciamos para eles o amor de Deus. Y nuestro ministerio con los fondos y las ofrendas compramos juguetes nuevos para ellos, ropa, zapatos. E o nosso ministério, com os recursos e com as ofertas, providenciamos para eles brinquedos, sapatos. Y cada mes vamos hasta allí y compartimos con estos niños. E cada mês vamos até lá e compartilhamos com essas crianças. Son niños que tienen muchos traumas por que sus padres están presos o son drogadictos. E são crianças que têm muitos traumas, porque ou seus pais estão presos ou são dependentes químicos. Y así que con esto mostramos el amor de Dios a través de nosotros. Então assim nós mostramos o amor de Deus através de nós. El año pasado tuvimos la oportunidad de recibir una donación grande de medicamentos. O ano passado tivemos a oportunidade de receber uma grande doação de Y medicamentos. pudimos bendecir a este lugar de niños huérfanos con muchos medicamentos. E pudemos abençoar este lugar com muitos medicamentos. En el COVID-19 Cuba estuvo cerrado por 2 años. Em Covid-19, Cuba esteve fechada por 2 anos. Todas sus fronteras. Todas as fronteiras. Y nuestro ministerio no podía salir a otros lugares a E evangelizar. o nosso ministério não podia sair para outros lugares para evangelizar. Así que pensamos cómo podemos bendecir al pueblo cubano. Então pensamos como podemos abençoar o povo cubano. Y con nuestros fondos y las ofrendas preparamos paquetes de $7. E com os nossos recursos e ofertas preparamos paquetes de $7. Cada paquete tenía alimentos y productos de aseo. Cada pacote tinha alimentos e produtos de higiene pessoal. Y nos conectamos con varias iglesias de mi ciudad y pudimos bendecir a los más necesitados. E nos conectamos com várias igrejas da minha cidade para atender os mais necessitados. En muchos de los lugares donde vamos hay muchos niños. Em muitos lugares que vamos tem muitas crianças. Y este es en un lugar, una iglesia muy apartada de Cuba. E este é um lugar, uma igreja bem distante em Y Cuba. ese día había más de 200 niños. E esse dia tinha mais de 200 crianças. Y gracias al pastor Alcide y un grupo de jóvenes de aquí de Brasil, E graças ao pastor Alcides e um grupo de jovens aqui do Brasil, ellos pudieron levantar ofrendas y compraron más de 500 juguetes. eles puderam levantar ofertas e compraram mais de 500 brinquedos. Y pudieron estar bendiciendo a estos niños. E puderam estar abençoando essas crianças. Niños que nunca habían tenido la oportunidad de tener un juguete nuevo. Crianças que nunca tiveram a oportunidade de ter um brinquedo novo. Otro de nuestros proyectos son los días de belleza para mujeres. Outro projeto são os dias de beleza para as mulheres. Los productos de belleza son muy caros y la mayoría de las veces no hay en Os Cuba. produtos de beleza são muito caros e na maioria das vezes não existem em Cuba. Así que nuestro ministerio con los fondos compramos productos de belleza Então o nosso ministério com os recursos compramos produtos de beleza y vamos a lugares más apartados de Cuba donde las mujeres no tienen la oportunidad de adquirir estos productos. e vamos para os lugares mais distantes em Cuba onde as mulheres não têm a oportunidade de adquirir esses produtos. Pasamos el día con ellas, las ponemos bellas. Passamos o dia com elas e deixamos elas lindas. Pero sobre todas las cosas le mostramos el amor de Dios. Mas acima de tudo mostramos a elas o amor de Deus. En Cuba hay una gran temporada ciclónica. Em Cuba tem uma grande temporada de furacões. Y muchas de las viviendas en Cuba están mal construidas. E muitas das casas em Cuba estão mal construídas. Así que cuando pasa este huracán, muchas de las casas se caen total. Então, quando passa o furacão, muitas dessas casas caem totalmente. Nuestro ministerio rápidamente se moviliza y con los fondos y las ofrendas E o nosso ministério rapidamente se mobiliza e com os recursos e as ofertas, compramos medicamentos, alimentos y herramientas
para ir hasta ese lugar compramos medicamentos, alimentos e ferramentas para ir para estes lugares. y tratar de bendecir a este lugar donde y a muchas personas que lo han perdido todo. E tratar de abençoar neste lugar muitas pessoas que têm perdido tudo. Todos estos proyectos son gracias a la fidelidad de Dios. Todos esses projetos são graças à fidelidade de Deus. No es nuestra obra como ministerio ni como personas. Não é nossa obra como ministério nem como pessoas. Porque realmente en Cuba es muy difícil. Porque realmente em Cuba é muito difícil. Pero damos gracias a Dios que aún después de 7 años nuestro ministerio Mas damos graças a Deus porque ainda depois de 7 anos o nosso ministério puede seguir bendiciendo al pueblo de Cuba. pode seguir abençoando o povo de Cuba. Y nuestra oración siempre es que podamos tener siempre las puertas abiertas en otros lugares. E nossa oração é que sempre possamos ter as portas abertas em outros lugares. Así como la tenemos aquí en muchas iglesias en Brasil. Assim como temos tido aqui em muitas igrejas no Brasil. Que han sido partes y son parte de nuestro ministerio. Que tem sido parte do nosso ministério. Orando y ofrendando. Orando e ofertando. Yo quiero que leamos juntos Hechos 1:8. E eu quero convidar você para lermos juntos Atos 1:8. Vamos ler juntos, irmãos? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Este es el versículo base de nuestro ministerio. Este é o versículo base do nosso ministério. Pero es un versículo que es para todos los cristianos. Mas é um versículo que é para todos os cristãos. Dice la Biblia que todos recibiremos poder mediante su Espíritu Santo. Diz a Bíblia que todos receberemos poder mediante o seu Espírito Santo. Y seremos sus E testigos. seremos sua testemunha. Ustedes son sus testigos en su casa, Vocês são suas testemunhas em sua casa, en su comunidad, em sua comunidade, en su trabajo, em seu trabalho, en su escuela, em sua escola, en su país em seu país y hasta los confines de la e tierra. até os confins da terra. Ustedes son sus testigos aquí en Brasil, Vocês são suas testemunhas aqui no Brasil. aquí en Acarayú, Aqui em até eu errei. Até eu errei. Aqui em Aracaju. Aracaju. Não, é. Quase Aracajé, né? Até eu aquí en errei, Aracaju. perdão. Aqui em Aracaju. Y yo soy su testigo allá en Cuba. E eu sou sua testemunha lá em Cuba. Y es mi deseo que usted pueda estar a partir de hoy orando por mi país, É meu desejo que vocês possam estar a partir de hoje orando pelo meu país. orando por sus hermanos en Cristo allá en Cuba, Orando pelos seus irmãos em Cristo lá em Cuba. y orando por nuestro E ministerio. orando pelo nosso ministério. Hermano, si usted no puede ir, Irmão, se você não pode ir, usted puede ofrendar. você pode ofertar. Pero si usted no puede ofrendar, Mas se você não pode ofertar, puede movilizar a otros a que ofrenden. pode mobilizar outros que ofertem. Pero si usted no puede ir, no puede ofrendar, Mas se você não pode ir, não pode ofertar, usted puede orar. você pode orar. Así que a partir de hoy esta iglesia va a estar orando por Cuba. Então, a partir de hoje, essa igreja vai estar orando por Cuba. Dios le bendiga. Deus lhe abençoe. Nós estamos já no finalzinho, pelo relógio ali, que é muito bom para controlar. Ó, irmãos, eu ensinei o nome Aracaju para ela a viagem inteira. E ela ainda erra aqui, tá vendo? É um absurdo isso. Não me mate de vergonha. Irmãos, vamos orar pela vida da Rosália. Os outros 2 cubanos que estavam conosco foram agora para a igreja do pastor Carlos. Durante 5 anos eu tive nessa cidade de Aracaju, no estado de Sergipe, um acolhimento muito grande quando eu trabalhei na Junta de Missões Mundiais. Mas antes de orar, eu queria só dizer para vocês uma coisa que eu vivo quando vou a Cuba. Fui 3 vezes a Cuba e há 2 anos não vou por conta da pandemia. Voltarei esse ano agora, em setembro, outubro, para levar mais doações. A gente vive muitas experiências, mas a que mais me impacta, e Rosália falou sobre isso, é quando a gente consegue presentear crianças com brinquedos novos. Alguns irmãos aqui me doaram carrinhos da Hot Wheels quando eu vim aqui, e outros ofertaram para comprar. É o que a gente leva, carrinhos da Hot Wheels, porque são pequenos, embora pesados, e bonecas de pano para as meninas. E a Jéssica, que esteve aqui na igreja, ela discutia muito comigo em casa, chegava a discutir sério, porque ela não queria que eu levasse as embalagens dos carrinhos na mala, ela queria que tirasse a embalagem, pastor, para economizar espaço na mala e peso para levar mais coisas. Mas eu dizia para ela, Jéssica, nós precisamos levar as embalagens, os carrinhos na embalagem, porque as crianças precisam ter a alegria de abrir o seu presente. Você foi criança como eu, e você já presenteou criança. Imagina que você chegar com um boneco do Max Steel, eu nem sei se está na moda mais, ou com qualquer outro boneco, um carrinho, e você tirar a embalagem na loja,
e chegar em casa e dizer assim, tome o seu presente, sem a embalagem. Essa criança vai ficar frustrada, triste, porque ela quer abrir seu presente. E quando eu fui nessa igreja, eu estava lá nessa igreja com mais de 200 crianças, a gente via a alegria das crianças em poder abrir um presente, em poder abrir um presente novo. E como disse o pastor a mim, ele falou, pastor, volte aqui mais uma vez, porque essas crianças, praticamente todas elas, nunca tiveram a oportunidade de ganhar um brinquedo novo. Irmãos, eu sempre, não há uma viagem nas 3 que fiz, que eu não me recolha para chorar. Eu sei que no Brasil nós temos crianças também que não vivem essa realidade de ganhar um brinquedo novo, mas o fato no Brasil é que se a PIBA se juntar com a CIBA, com a TIBA, com o Memorial e visitarem uma comunidade carente, provocarão uma verdadeira revolução, porque é só ir numa loja e comprar, é só na internet em casa comprar. Mas em Cuba é diferente. Se todas as igrejas batistas se juntarem, não conseguirão comprar porque não tem. A palavra que a gente mais ouve lá, não há. Tem refrigerante? Não há. Tem água? Não há. Até água às vezes é difícil de comprar na rua. Não há. Então eles não têm recursos. E por isso que a nossa viagem sempre existe em função de levar doações, material escolar, material de higiene pessoal. Eu não sabia de uma necessidade que o povo cubano tem, que é de absorventes. As mulheres não têm para comprar. E agora uma igreja em Maceió está fazendo uma mala só de absorventes, para que ela possa levar. Eu levo barbeador, eu achava que isso elas tinham, mas não tem. Então na próxima viagem a mala vai cheia também de absorventes, porque as mulheres sabem do que eu estou falando. Aliás, só elas sabem. Então eu queria convidar você a orar por esse país, para que Deus possa abrir este país em nome de Jesus, esse país possa ser um país que pelo menos dá ao seu povo aquilo que é básico, alimento e material de higiene pessoal. Eu vou convidar você a ficar em pé, para orarmos agora. Pastor, muito obrigado. Pastor Paulo Sérgio vai orar pela vida da Rosália, pelo Ministério Gládios. Eu pedi ao pastor a permissão de convidar você lá fora. A Rosália vai sair, vai ficar logo na escada, ou lá embaixo na saída, e se você quiser, puder, sentir o desejo, você pode ofertá-la diretamente. Ela vai estar recebendo as suas ofertas, assim como fizemos da outra vez que viemos, e é o que nós precisamos agora, de recursos financeiros para que ela possa voltar e ter como comprar, com o pouco que eles disponibilizam em Cuba, recursos para que possa comprar e suprir os seus projetos missionários, distribuindo bíblias, comprando brinquedos, enfim, tudo que ela puder fazer, e vai levar daqui do Brasil muitos remédios permitidos, muitos remédios. Então, se você puder, quiser, ela vai estar lá embaixo, na escada, acredito que é melhor lá embaixo, para não tumultuar a escada, e você pode ofertar diretamente a ela, eu estarei com ela também. E se você quiser, eu tenho ido a algumas igrejas e me pedem sempre o Pix, eu vou divulgar o Pix na minha conta aqui, você pode ofertar também por Pix, eu mesmo mando mais nem com dinheiro na carteira, então se você quiser, pode estar copiando esse Pix, fazendo uma foto, o irmão está fazendo aqui, boa ideia, irmão, e você pode fazer sua oferta livremente e vai abençoar este ministério. Pode ser pouco para você, mas tenha certeza que sua ajuda, sua oferta representa muito para a vida de Rosália. Eu até falei, pastor, vindo aqui, que eu estava na dúvida se viria ou não, porque quando eu trabalhava na junta com R$200 eu vinha e voltava de gasolina. Agora foi 200 só para chegar aqui. Meu carro não é econômico e a despesa é alta, mas a gente precisava vir porque realmente mobiliza os irmãos a estarem orando e ofertando, e que Deus então abençoe a vida dos irmãos, sigam o ministério e não deixem de orar por esse país. Pastor, muito obrigado. Se puder orar pela vida da Rosália, você pode também interceder. Amém. Vamos estender as mãos para a missionária Rosália. Senhor nosso Deus e Pai, sustentador de nossas vidas, e que mobiliza o nosso coração para viver missões, investir as nossas vidas nessa obra tão urgente, tão necessária, que é a obra missionária. Nós, ó Deus, após ouvirmos esse testemunho, esse relato, e o que tem sido feito ali para a gente, que tem sido alcançada pela Tua graça, com o braço da compaixão, do amor, através desta instituição Gládios, nós, ó Deus, oramos agora especificamente pela missionária Rosália. Toma em Tuas mãos como tens feito durante esse tempo, e ó Deus, que ela continue sendo bênção em Tuas mãos, que ela continue sendo sal e luz. Abençoa, Senhor, de tal forma a sua passagem aqui no Brasil, sustentando, amparando, levantando os recursos para que possamos ajudar os nossos irmãos lá em Cuba. Abençoa a sua família, o seu esposo, os seus filhos, ó Deus.
dá-lhe saúde nesse tempo aqui. Ó Pai, nós te agradecemos, porque podemos ouvir a partilha de necessidades tão urgentes como é a necessidade de uma vida que precisa ser alcançada pelo Teu Evangelho. E de gente que precisa de carinho e de amor na demonstração de coisas básicas da vida. Ó Deus, nós agradecemos. Louvamos o Teu nome pela vida do pastor Alcides. Toma ele cada vez mais em Tuas mãos. Nós oramos e agradecemos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus.